O assunto de medicina preventiva e informativa do programa desta tarde é, na verdade, bastante direcionado àquelas pessoas de baixa estatura e que querem ser mais altos, claro, querem ser mais alongados. Nós vamos conversar com o Dr. José Carlos Bongiovanni e saber dele se há possibilidade do indivíduo realmente alongar na sua estatura, já que ele não está satisfeito. Mas eu gostaria de apresentar o Dr. José Carlos Bongiovanni, que é professor adjunto e chefe do setor de reconstrução osteoarticular e alongamento ósseo da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Ele é fundador e atual presidente do Comitê ASAME, Reconstrução e Alongamento Ósseo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É professor e diretor do SEBRAL, que é o Centro Brasileiro de Reconstrução e Alongamento Ósseo, e também professor titular da disciplina de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Dr. José Carlos, alongamento na baixa estatura. O indivíduo que é baixo, não é anão, ele é baixo, mas ele quer crescer um pouquinho mais. Pode. Como eu, assim. Porque você tem falado do alongamento ósseo nas deformidades. Como agora eu, vamos ver o nosso eco, vamos lá. Isso, como eu de 1,70 m, quero ter 1,90 m. Ah, eu também não precisa, né? Você sabe que o ser humano, né? Não quer estar satisfeito. Não, ele anseia sempre ser maior, né? Eu me lembro quando eu era, na minha infância, na minha juventude, né? Inclusive, meu esporão de crescimento final foi assim, um pouco retardado. E eu falava, poxa, eu vou ficar baixinho, né, perto dos meus amigos. E lógico, tudo isso daí depende muito também do fator mídia, né, tá? Dos tempos, né? Os tempos vão mostrando, vão ditando as normas, né, do que é mais, vamos chamar assim, harmonioso para o indivíduo, né, tá? Então hoje, por exemplo, o indivíduo, vamos dizer, o sexo masculino, né, é um indivíduo sarado, né, um indivíduo alto e forte, né? A mulher magra e esbelta, né? Esquelética, né? E tudo isso vai mudando. Agora, realmente, veja bem, o indivíduo de baixa estatura, a gente tem que dividir esse indivíduo em duas partes. O indivíduo, por exemplo, anão, o acondroplásico, que é um indivíduo normal, muitas vezes o indivíduo mais inteligente do que a maioria da população, mas que teve a infelicidade de ter uma doença em que atingiu as placas de crescimento, né, do osso, e com isso ele fica menorzinho, ele fica muito baixo. O indivíduo acondroplásico tem 1,12 m, 1,15 m, ou seja, é muito pequeno, ele fica totalmente alijado da sociedade. Ele não consegue acender a luz, ele não consegue ir no banheiro, ele não consegue pegar um ônibus, ele não consegue dirigir. Quer dizer, ele está alijado da sociedade, né? E ele mesmo se autossegrega, ou seja, ele mesmo cria um casulo. Se reprime um casulo. Então, com o alongamento ósseo, você dá oportunidade de integrar esse indivíduo na sociedade. Então, um indivíduo que tem 1,15 m e que você consegue alongar 30 centímetros, né? Ele vai para 1,45 m, ou 1 metro, às vezes até 1,50 m, ou seja, você passa ele de um anão para um baixo. Ele vai voltar, ele vai dirigir, ele vai fazer toda a atividade que qualquer indivíduo faz. Agora, o homem que tem 1,60 m, 1,65 m, tá? E que não está satisfeito, ele pode tomar hormônio, por exemplo? Não, o hormônio do crescimento? Isso, veja bem. A estatura do indivíduo está definida na concepção. Ou seja, eu que tenho 1,70 m, né, na minha concepção, né, de vida é genético. Né? Então, geneticamente já está determinado. Poderá haver alguma alteração? Poderá, dependendo de alguns momentos, né, de algumas doenças, por exemplo. As doenças endócrinas, que atuam no sistema endócrino, principalmente no sistema dos hormônios de crescimento.
Então, tanto na hipófise como perifericamente, se eu tiver uma alteração durante o meu desenvolvimento, o meu crescimento, eu poderei crescer muito e me tornar um gigante, um gigantismo, ou ser um indivíduo mais baixo. Então, nesse período, se o indivíduo tem alguma alteração que está fora do fisiológico, ou seja, o controle disso faz com que o indivíduo possa crescer. Agora, depois que o indivíduo parou de crescer, a mulher em torno de 13, 14 anos, quando depois que vem a menarca, né, um ano e pouco depois, as cartilagens de crescimento fecharam. Então não adianta mais porque não vai crescer mais, nem 1 milímetro. O homem um pouquinho mais tarde, 16, 15, 16 a 17 anos também. Então, esses indivíduos, a partir desse momento, nós só temos uma maneira. O alongamento ósseo. Seria fazer o alongamento ósseo. Primeira imagem no ar, por favor. Próxima. Bem, então, é um problema físico ou psicológico a pergunta que se faz, né? Qual seria o parâmetro para definir se um indivíduo tem baixa estatura? Quais as limitações existentes na baixa estatura? Por que a cirurgia, vamos chamar assim, estética, traz bem-estar para o indivíduo? Qual a influência que o meio exerce, né, sobre o indivíduo, né? Então, veja bem, tem algumas coisas que são parâmetros fundamentais, né? Qual seria o padrão ideal de beleza física e corporal, né? Você veja bem, se você vê nos tempos, né? Na época, veja bem, aqui no século XVI, né, 1500 por aí, o Michelangelo, ele retrata Adão e Eva como duas personagens, né, indivíduos musculosos, né? Já o Peter Rubens, né, como angelicais. Nessa época aqui, olha, né, 1800, a padrão de beleza da mulher qual que era? Era a mulher gordinha, né? Era rechuchudinha, né? Passa o próximo. Já, veja bem, na década de 50, 60, 70 e de 80 para cá, né, já mudou o aspecto da beleza, né? A mulher, né, é mais linda, o homem mais sarado, né? Hoje, qual que é o padrão de beleza da mulher, né? É a mulher esbelta, magra, alta e assim por diante, né? Então, o que é preciso? Isso é importante. O indivíduo que quer se submeter a um alongamento ósseo, ele precisa de uma avaliação psicológica muito aprofundada, apurada. É necessário que você divida, né, é um divisor de águas, entre o indivíduo patológico e o problema psicológico. Ou seja... porque às vezes o cara é meio psicótico. Não, é doença, né? O indivíduo tem 1,70 m, 1,80 m e ele quer ter 1,90 m, tá certo? É uma psicose. É uma psicose, não é um tratamento, né? Então, veja bem, muitas vezes o indivíduo tem uma altura que está aquém da média, vamos supor, e outra, a média é variável. Aqui no sul, eu tenho uma média alta. O indivíduo que tem a média de altura do indivíduo aqui na região sul é de 1,80 m. É 1,73, 1,74, a média, né? A média. Já no centro-oeste, em torno de 1,70 m, 1,71 m. No nordeste, já cai para 1,63 m. Ou seja, o indivíduo que tem 1,70 m no nordeste é um indivíduo alto. É considerado alto. É grande. Tá? Aqui no sul, o indivíduo que tem 1,63 m é um baixinho. É um baixinho. É um baixinho. Então, tudo isso tem que ser muito bem definido, né? Tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? Para que você possa, tá certo, tá? E a psicóloga, principalmente, tá? Nos diz, olha, esse indivíduo necessita um alongamento. Ele tem aqui 10, 15 centímetros abaixo da média e você proporcionar, tá? Esses 5, 10 centímetros, seja lá quanto for, a mais, para ele vai ser um grande ganho, tá certo? É um grande benefício, tá? Para a vida dele, para o futuro dele, assim por diante. Logicamente, passa a próxima. É necessário se fazer, não, a anterior, para trás. É necessário dar uma avaliação física do paciente, né? Ver se esse indivíduo tem proporcionalidade, se ele não tem deformidades associadas e assim por diante. E esses indivíduos são muito bem orientados de todos os obstáculos e possíveis complicações que possam ocorrer. Né? Logicamente, você tem que ter o máximo de segurança, né? Porém, o indivíduo tem que saber que, eventualmente, ele vai alongar a perna e vai ficar com uma cicatriz.
ele vai trocar um alongamento por uma cicatriz, se o alongamento for externo, né? Através da fixação externa. Se for interno, talvez uma cicatriz menor. Isso, uma cicatriz menor, mas ainda nós temos ainda dificuldades, como eu mostrei anteriormente na minha outra entrevista, né? Tá? Estamos ainda engateando em relação ao alongamento interno, né? Passa a próxima. Então aqui vocês veem isso aqui, um acondroplásico, né? Era uma paciente já de uma idade um pouquinho avançada, acho que 21 ou 22 anos, né? E que isso aqui já no início, em 89, quando nós estávamos começando, 86, 87, 89, né? Então nós nos aventuramos a alongar essa paciente. Então alongou 13 centímetros nas pernas, próxima. Alongou nos fêmures, está vendo? Está nas coxas, mais 8 centímetros, 8 e poucos centímetros. Então ela alongou aí 9 centímetros, aproximadamente aí uns 24, 25 centímetros. Ou seja, então já você muda a vida do indivíduo, né? Próximo. Então aqui os braços, né, curtinhos, pequenininhos, próximo. Passa a próxima. Aqui então vocês veem à esquerda o braço curto e depois à direita o braço alongado, já com 7 ou 8 centímetros a mais, dando uma certa proporcionalidade. Ou seja, você coloca o indivíduo de baixinho, de 1,12 m, foi para 1,37 m. Ou seja, ele passou de uma condição de anão para um baixinho. Ou seja, você reintegra na sociedade. Essa outra paciente aí com 86 centímetros, ainda estava na fase final de crescimento, com deformidade. Então, você não só está alongando o indivíduo, como corrigindo a deformidade, que futuramente vai ser um problema, né? Então aqui durante o alongamento, passa o próximo, 13 centímetros. Vocês veem aqui, olha, ela alongou as pernas, está que nem uma garça, né? Pernas bem compridas e as coxas curtinhas. Tem que dar proporcionalidade. 13 centímetros nas pernas, né? O acondroplásico tem uma certa facilidade para o alongamento. Aqui já durante o alongamento das coxas. Está vendo à direita entre os dois anéis? Ali é a região que está sendo alongado, o osso sendo formado. Certo. Então você agora alongou 8 centímetros no fêmur. 8 com 13 são 21. Próximo. Ela vai fazer, então aqui é a final da primeira fase. Alongou as duas pernas, alongou os dois fêmures, 21 centímetros. Ela está com uma condição boa, com uma boa função dos seus membros. Está alinhado, tá? O lado esquerdo desenvolveu uma deformidade, próximo, depois da retirada. Então foi necessário alongar a segunda vez os fêmures. Mais 7, 8 centímetros e corrigir as deformidades. Agora já com um fixador mais simples, está vendo? Monoplanar, que é mais confortável. Passa o próximo. Aqui já depois de retirado. Então, eram 21 mais 8, são 20... Não, 31. 31 centímetros, isso. Então, ela está nessa condição. Falta agora essa menina alongar novamente a segunda fase, as pernas, né? Então, em torno aí de 8, 9, 10 centímetros, essa paciente deve atingir em torno de quase 40 centímetros alongado. A média boa para o acondroplásico é em torno de 30 centímetros. É a média que é conseguida na maioria dos serviços no mundo inteiro, né? Na Rússia, lá no serviço do professor Elizarvi, existe uma média maior, porque eles realmente têm muito mais experiência que o resto do mundo. Próximo. Aqui é um outro paciente. Você vê, esse é um paciente que, na verdade, ele não é um anão, ele tem 1,52 m. Ele tem 1,52 m, está escrito ali. Esse paciente foi avaliado durante 2 anos para poder ser submetido ao alongamento. Próximo. Então alongou-se, próximo, está vendo? Ele está alongando, aqui depois de alongado, alongou 7 centímetros. Né? Quer dizer ele partiu de quase, chegou a 1,60 m, para ele estava suficiente, estava bom, ele estava do tamanho da esposa, é o que ele queria. Ele queria ter o tamanho da esposa, né? Então, tudo isso é levado em conta, né? E aqui então, esse é um outro paciente, né, de baixa estatura, 1,40 m e pouco, próximo. Aqui durante o alongamento, próximo. E aqui o final, né? Então alongou aí também 6, 7 centímetros nas pernas, tá? Quando o indivíduo quer fazer um alongamento maior, ele tem que fazer o alongamento na perna e na coxa. Próxima. Por exemplo, essa paciente
ela tinha uma baixa estatura e ela tinha a perna um pouco torta. Estou vendo. Tá vendo? A perna torta. Então está indicado, por quê? Você, além de corrigir essa baixa estatura relativa que ela tinha, 1,40 m e pouco, né? Tá? Também vai corrigir a deformidade. Próximo. Então aqui ela durante o tratamento, próximo. E aqui então o final, né? Ela está mais bem simétrica. As pernas delas eram um pouquinho mais curtas, tinha uma certa deformidade, né? Alongou 6 centímetros, 6,2. Então a função está preservada, então com isso ela mudou muito a vida dessa paciente. Próximo. Essa já não, essa já é uma paciente de uma baixa estatura, quase acondroplásico, né? 1,36 m. É quase anão, mas não é. Não é um anão, mas é quase. A gente chama praticamente de um hipoacondroplásico. E que tem deformidade, as perninhas tortas. Então, essa precisa alongar a perna e o fêmur. Então alongou de um lado, agora está alongando do outro. E final, então, depois que se alongou, ela passou a ter 1,49 m. Alongou 13 centímetros, porque alongou o fêmur em cima e as pernas embaixo. Quer dizer que, na verdade, ela se reintegra socialmente falando, emocionalmente falando, psicologicamente e até familiarmente. Você muda muito, tá certo? Tá? A vida desses indivíduos. Você traz para esses indivíduos de baixa estatura, que realmente necessitam um aumento do seu tamanho para ter uma condição melhor de vida, vamos dizer, é um método, é uma maneira sacrificada, porque alongamento não é uma mandracaria, não é um passe de mágica, né? Tudo isso, por exemplo, eu mostrei uma condroplásica, né, em que nós alongamos 31 centímetros já, né? Agora, isso são 3 tratamentos, praticamente quase que um tratamento por ano. Você alonga, depois recupera o indivíduo, depois vai alongar de novo a segunda vez, vai alongar os braços. Então o indivíduo tem que estar determinado para isso, né? Ele tem que querer, né? Tem que ter essa condição, esse desejo, né? Então todos os obstáculos passam a ser pequenos. Agora só vou fazer uma pergunta para nós encerrarmos o nosso bate-papo. Você deve se deparar muito com isso, aquelas pessoas que chegam lá e falam: doutor, eu preciso crescer, eu quero crescer. Que o interesse dele é. E você, dependendo, diz assim: mas no teu caso, eu não posso fazer você crescer. Acontece isso? Acontece muito, né? Existe uma procura, né? Hoje, é o que eu disse. Nós, principalmente o ortopedista, nós vemos a condição física e a possibilidade, vamos dizer, técnica e física. Certo. Existem extremos, como o acondroplásico, que realmente é uma necessidade, na verdade, lógico, de vida. Eu tenho o fator psicológico, o meu setor de psicologia social todo atuando, mas é uma necessidade de vida para o indivíduo. Agora, existem aqueles casos borderline, né? É um indivíduo que tem 1,60 m, 1,50 m e pouco, e assim por diante, e que quer chegar próximo da média, né? E como eu disse, a média, tudo isso tem que ser muito bem estudado. Por região. Então, esses indivíduos normalmente são colocados em estudos, né? São feitas várias entrevistas, né? Tá? Para que se chegar à conclusão que realmente esse indivíduo, aqueles 5, 6 centímetros ou 10 centímetros que você vai alongar, vai fazer a diferença para aquele indivíduo, né? Logicamente, com todas as condições, os protocolos, né, colocados em xeque, né? O indivíduo saber que poderá haver algumas complicações, alguns obstáculos, cicatrizes e assim por diante, eventualmente uma infecção que precisa ser controlada, etc. É o custo-benefício. É o custo-benefício. Foi muito bom tê-lo conosco, obrigada. Você é uma pessoa que deve ter feito muita gente feliz. Veja bem, não só eu, como esse setor, né? Graças a Deus, agora no Brasil está tendo um grande desenvolvimento. No mundo inteiro, o setor de reconstrução e alongamento está em franco desenvolvimento. No nosso meio, principalmente no nosso país, né, ele ficou um pouco reprimido porque iniciou com uma fúria de todo mundo fazendo método. De repente, as complicações foram aparecendo, né? E na verdade, tudo isso depende muito
de estudo, de técnica, de se procurar dentro daqueles que têm mais experiências, né, tá? Para que possa ter bons resultados. Então, graças a Deus, no Brasil, hoje, nós temos vários centros, né? Aqui em Londrina é um local que é um centro já de referência, existem vários colegas aqui dentro da universidade, tudo, que praticam o método e muito bem, então isso tem desenvolvido. E principalmente na formação do nosso colega ortopedista, porque isso é uma coisa que deixa o indivíduo, vamos dizer, assombrado, né? Mesmo o médico, o ortopedista, não é o leigo, o paciente. Ele vê toda essa parafernália, né? Fala, puxa vida, isso aqui é uma coisa que não tem até cabimento, né? Quando é uma coisa relativamente muito simples. Veja bem, a cirurgia em si é muito simples, porque praticamente não se corta. São mini incisões, né, que você pratica para fazer um alongamento ósseo. Porém, veja bem, como é externo, é uma coisa que, veja bem, do ponto de vista... Trabalhosa, dedicada. Isso, e dedicada. Agora, graças a Deus, no nosso meio, principalmente na nossa sociedade hoje, tá? A sociedade está vendo isso como uma necessidade. Né? Tá? Então, em deformidades, que nós vamos falar depois numa outra oportunidade, que são coisas que a nossa medicina convencional, às vezes, tem um limite. Né? Então, sempre que possível, nós usamos a medicina convencional, que é mais confortável e tudo. Mas em determinadas situações em que nós nos vemos com as mãos atadas e que não podemos atuar, então o método, né, é algo a mais, tá certo? Tá? Em que a gente pode ajudar o paciente. É, na verdade, a solução. É a solução para o paciente. Obrigada por estar conosco. Ok, obrigado a você, Mafalda. Ok, a gente agradece ao Dr. José Carlos Bongiovanni e a gente vai tê-lo sempre em outras oportunidades conosco. A gente volta já já.